Bom dia! Estamos reunidos mais uma vez para o culto do Senhor, cada um na sua casa, cada um em seu lar, quando possível reunidos em família, mas todos nós com um só coração em torno do nome do Senhor, em torno de sua palavra, aproveitando este tempo que o Senhor tem nos dado, né? Está passando, né? Já vivemos aí alguns dias, já estamos praticamente completando 2 meses, né? Desde o encerramento das atividades ou a paralisação das atividades comunitárias, né? Mas o Senhor tem cuidado de nós e da mesma maneira que Ele nos fez parar um pouquinho, Ele haverá de nos dar um novo tempo em que poderemos estar juntos novamente. Enquanto isso não acontece, nós continuamos a celebrar o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele fez os céus e a terra e Ele nos chamou à existência para o louvor da sua glória. Por isso, então, nós iniciamos este nosso culto online, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim seguimos juntos, no louvor e na adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus nos convida a este culto por meio do profeta Isaías, capítulo 12, os versos 4 e 5, onde lemos: Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. É o que nos diz a palavra de Deus, e assim então nós nos preparamos. Acomode-se aí, esteja com a sua Bíblia em mãos, a fim de que nós possamos caminhar juntos nesta manhã. Vamos ouvir o prelúdio e assim nos preparamos para o culto do Senhor. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor dos hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Temos mais uma oportunidade de confessarmos os nossos pecados ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 30 e 31, o seguinte: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte,
se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Arrependimento é necessário para todos aqueles que são discípulos de Jesus e reconhecem que no meio da caminhada, por vezes vacilam, por vezes não fazem a vontade de Deus, por vezes não guardam os seus mandamentos. Por isso, nós somos instados pela palavra do Senhor a este momento de reflexão, este momento de olhar para dentro e, com toda a sinceridade diante de Deus, confessarmos as nossas culpas para encontrarmos nele graça e perdão. Oremos então silenciosamente e confessemos os nossos pecados ao Senhor. Pai, nós somos teus discípulos e desejamos viver uma vida de acordo com a sua vontade. É certo, porém, que por vezes falhamos com o nosso próximo, falhamos contigo. De forma que o que nos traz a este momento é a certeza que no Senhor nós encontramos misericórdia e perdão. Por isso, cada um teve a oportunidade de confessar os seus pecados e cada um fez crendo que o Senhor há de derramar graça sobre os nossos corações e por meio do Teu Santo Espírito nos ensinando a guardar as Tuas palavras. Tem misericórdia de nós, ó Deus, especialmente em meio a estes enfrentamentos que temos vivido nesses dias. Por vezes, a nossa fé se vê desafiada e, às vezes, vacila. Fortalece-nos, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito e nos fazes mais do que vencedores em Cristo Jesus para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos, gratos pela certeza de que o Senhor ouviu as nossas orações e dos céus derramou sobre nós o Teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Perdoados pelo Senhor, o nosso coração se enche de paz. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E com o coração tomado da paz que excede todo entendimento, nós não podemos fazer outra coisa senão louvar ao Senhor. Então você aí, mesmo na sua casa, louve ao Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Louvemos ao Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, haja descanso nos caminhos seus. Eu vou Me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. prazer Eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar. bela de dia até que o sol se vá. Eu sou Como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, achar descanso
e comer, até me fartar de sua glória. Eu quero ter na lei que Deus me dá, nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar, verei prosperar. tudo que fizer Nessa vida verei prosperar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
este é o meu respirar. Este é o meu Este final de semana é um final de semana muito importante no calendário da nossa igreja. Nós celebramos o Dia do Jovem Presbiteriano. Jovens em todo o Brasil, jovens presbiterianos, celebram esta data para marcar o fato de que a nossa igreja é uma igreja diversa, que contempla todas as idades e nesta data especificamente, nós nos lembramos e fazemos menção a este grupo tão importante pertencente à nossa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida dos jovens da nossa igreja presbiteriana do Riachuelo. E para representá-los, nós temos algumas pessoas que hoje vão participar do culto. E agora nós vamos ouvir, então, atentamente a leitura do Salmo 66, feita pelo jovem Guilherme Cardia. Oferta de gratidão. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Louvado seja o Senhor por sua palavra lida, que ela seja aplicada aos nossos corações e que nós não sejamos apenas ouvintes da sua palavra, mas sobretudo praticantes. A palavra do Senhor enche o nosso coração de alegria, nós não poderíamos fazer outra coisa senão falar com Deus, adorá-lo, bendizê-lo em sua grandeza, em sua bondade. Por isso nós vamos então unir os nossos corações ao coração da jovem Ingrid e vamos orar, falar com Deus, adorar ao Senhor. Oremos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, exaltar o teu santo nome, ó Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor manda e o mar obedece, a tempestade acalma, o vento cessa. E o Senhor também manda em nossas vidas e nós obedecemos. Nós te louvamos porque em todo tempo o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos guarda. Nós te louvamos porque o Senhor fala, manda e tudo obedece o som da sua voz. Um vírus pode obedecer o som da tua voz, nós obedecemos o som da tua voz. Nós te louvamos porque o Senhor é o dono da natureza, porque foi o Senhor quem criou todas as coisas e tem soberania sobre elas. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é misericordioso e cuida de nós. Sua soberania, seu entendimento está acima do nosso entendimento humano. Mas nós sabemos que o Senhor nos ama, nos guarda. O Senhor é o dono do tempo, é o dono de tudo o que acontece.
e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque o tempo todo o Senhor é bom, porque o tempo todo o Senhor é misericordioso, porque o tempo todo o Senhor olha pelos teus filhos e os guarda. Nós te adoramos e entregamos o nosso louvor de todo o coração, de todo o espírito, de toda a nossa alma. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Palavra do Senhor por meio do profeta Isaías, no capítulo 52, verso 7, nos convida ao momento de reflexão. Diz assim a palavra de Deus: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Nós vamos ter uma participação musical para nos preparar para a mensagem desta manhã. Ouça com atenção e prepare o seu coração para aquilo que o Senhor tem a dizer para você. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo a narrativa de João, no capítulo 14. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 21. Então, abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, no capítulo 14, do verso 15 ao verso 21. Antes de lermos o texto, vamos falar com Deus mais uma vez?
Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, porque ela nos anima, ela nos fortifica, ela é viva e eficaz, a fim de nos revelar o Senhor e a sua vontade, para que estejamos preparados para enfrentar os nossos dias e seguirmos na missão que o Senhor confiou a nós. Pedimos ao teu Santo Espírito para nos iluminar e nos fazer compreender aquilo que tu desejas para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. João capítulo 14, do verso 15 ao verso 21, diz-nos assim a palavra de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Palavra de Deus. Tem um adágio popular que diz que a propaganda é a alma do negócio. Se a propaganda é muito bem feita, as pessoas fazem uma relação direta entre a propaganda e o objeto que ela está anunciando. Nesse aspecto de propaganda, né, do marketing, existem marcas que são tão fixadas que as pessoas fazem uma relação tão direta, onde já se confunde a marca e o objeto. Deixa eu dar um exemplo. Nós compramos para a nossa casa esponja de aço, né? Serve para lavar a louça. Mas a maioria de nós não chama esponja de aço de esponja de aço. A gente chama de Bombril. Mas a marca, a propaganda foi tão bem feita, a marca ficou tão atrelada à esponja de aço que a identidade se fundiu. Você deve lembrar também, por exemplo, daqueles curativos que nós compramos na farmácia para pequenos cortes, pequenos machucados. A gente não fala, nós vamos comprar um curativo. Nós falamos que nós vamos comprar Band-Aid. Né? O nome ficou intrinsecamente aliado ao produto. Né? Tem gente que gosta de caneta Bic. Então, não vou comprar uma caneta, vou comprar uma Bic, porque a marca fez tanto sucesso, né? O marketing foi tão bem feito que ela ficou atrelada. E existem inúmeros outros objetos que o nome do objeto em si se perde e ele dá lugar ao nome do marketing, né? Aquilo que é a sua marca. É interessante como essa questão da marca, daquilo que ela simboliza, o quanto isso faz parte do nosso contexto das relações humanas. Nós vimos que falamos de alguns produtos onde esse processo acontece. Mas algo semelhante é possível acontecer com as pessoas. Naturalmente, a gente não fala sobre o aspecto da mercadoria ou da comercialização. Mas falamos dessa possibilidade de, em nós, existirem marcas que falem não apenas a respeito de nós, mas a respeito daquilo que cremos,
e que isso seja propagável de um jeito onde as pessoas, ao olharem para nós, não olhem apenas para o que somos, mas olhem para um Deus que está também conosco e caminha conosco. No Testamento, fala de inúmeras marcas daqueles que são discípulos de Jesus. Né? O Novo Testamento fala que, por exemplo, o discípulo de Jesus precisa aprender a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Né? O discípulo de Jesus precisa ter alegria no coração. O discípulo de Jesus precisa aprender a lançar fora o medo. O discípulo de Jesus é alguém cheio de fé, cheio de perseverança. São inúmeros aspectos que representam as marcas que o discípulo de Jesus precisa ter, precisa desenvolver. Mas, naturalmente, há um aspecto muito específico que, de alguma maneira, engloba todas essas outras. Né? E o texto que nós lemos, e que nos está servindo para a nossa reflexão nesta manhã, fala um pouco sobre isso. Né? João capítulo 14, do verso 15 ao verso 21, é um discurso de Jesus, onde ele está preparando os discípulos para aquele momento em que ele haveria de morrer, ressuscitar e posteriormente ser assunto aos céus. Nós já vimos vários textos do Evangelho sobre esse período, sobre esse momento, e já falamos algumas vezes do quanto este momento significou para os discípulos de Jesus um momento de tensão, um momento de dificuldade, um momento de incerteza, né? Como que vai ser daqui para frente, já que Jesus está dizendo que não vai estar mais presente fisicamente, não vai mais caminhar do nosso lado, não mais vai dar a ordem do jeito que nós estamos acostumados. Né? Então, Jesus sabe que este momento é um momento difícil para os discípulos, emocionalmente desgastante, e por isso se atém a prepará-los para este novo momento. Nós vemos isso registrado nos 4 evangelhos, né? O quanto Jesus se dedica para preparar os discípulos para esta nova fase do projeto do reino de Deus, que precisa continuar. Né? Com a morte e ressurreição de Jesus, o projeto não vai estar plenamente instaurado, totalmente instaurado. O processo precisa continuar, o projeto precisa seguir em frente, e neste momento o projeto vai seguir em frente sem a presença física de Jesus. Né? Então Jesus naturalmente compreende tudo isso e começa a preparar os seus discípulos. Se você depois tiver curiosidade, olhar o início do capítulo 14 de João, você vai ver que este é o tema que vem sendo tratado desde lá. Né? Jesus dizendo que ia para o Pai, Tomé lá no versículo 5, dizendo, mas a gente não sabe para qual caminho o Senhor vai. Quando Jesus dá aquela resposta que nós conhecemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Mas essa era uma preocupação no coração dos discípulos de Jesus. Né? Para onde o Senhor vai, qual o caminho que o Senhor vai estar, porque nós queremos estar juntos. Mas, ao mesmo tempo, como já falamos aqui, para Jesus, o mais importante neste momento era a garantia da continuidade do projeto de instauração do reino de Deus. Os discípulos precisavam compreender que o que ele haveria de passar, a sua morte, o seu sofrimento, não deveria ser lido e interpretado por eles como o momento de parar. Pelo contrário, Jesus estava preparando-os para que, a partir dali, o projeto avançasse ainda mais, alcançasse ainda mais lugares e mais pessoas. Né? Então, ao mesmo tempo, Jesus vai deixar claro para eles, e prepará-los por conta disso, de que esta continuidade do projeto, ela se dará em meio a dias difíceis. Ela se dará em meio a perseguições. A vida dos discípulos
naturalmente vão correr riscos, né? Porque a perseguição que estava sendo feita a Jesus não cessaria com a morte de Jesus. Então, o projeto precisa continuar, vai continuar sem a presença física do seu líder e vai continuar em meio a dificuldades e perseguições. Este é o quadro para o qual Jesus está preparando os discípulos, né? E aí é por isso que nos versos 15 e nos versos 21, Jesus deixa claro que os discípulos só conseguirão guardar os mandamentos, guardar consigo a vontade de Deus, se eles, primeiramente, aprenderem a amar ao Senhor Jesus. Esta é uma tarefa fundamental e, como dissemos anteriormente, é o fundamento de todas as outras marcas, de todas as outras características que os discípulos de Jesus precisavam desenvolver e demonstrar. Quem é o discípulo de Jesus? A verdade. Então, a marca principal é o fato de que este discípulo tem para com o seu mestre não apenas uma relação de admiração, né? Mas tem com o seu mestre esta relação de amor. Né? Então, é o amor a Jesus que conduzirá a vida do discípulo em meio às tribulações, fazendo com que ele consiga guardar e viver a vontade de Deus. Então, essa aqui será a marca das marcas, a grande marca da vida dos discípulos. Quem é o discípulo de Jesus? É aquele que faz com que a sua vida expresse bem alto o seu amor a Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus promete que não vai deixar os seus discípulos desamparados, né? Ele vai enviar outro Consolador, né? E quando Jesus fala que vai enviar outro Consolador, vai rogar ao Pai para que envie outro Consolador, conforme descrito lá no verso 16, esse outro Consolador, ele é da mesma essência de Jesus, né? Jesus não vai enviar alguém que seja menor do que ele ou diferente dele, mas já que ele não estará presente, ele vai enviar este outro Consolador que tem a sua mesma essência para garantir a sua presença em meio aos dias que os discípulos vão enfrentar e vão viver. Então você percebe, por exemplo, que neste versículo 16, nós temos aqui a presença da Trindade. Jesus, o Filho, dizendo que vai rogar ao Pai por outro Consolador, que lá no verso 17 vai ser chamado de o Espírito da Verdade. Então temos aqui uma cena trinitária, uma cena onde a Trindade Santíssima aparece presente na vida dos discípulos de Jesus, né? O objetivo, conforme o próprio verso 16 diz, é de que este Consolador esteja convosco, né? Esteja com os discípulos. Ele vai habitar, conforme diz o final do verso 17, esse Espírito da Verdade habita convosco. E conforme diz o verso 18, ele não deixa os seus discípulos órfãos. Né? Ou seja, a ideia aqui é de que os discípulos, mesmo com a ausência física de Jesus, mas a presença do Espírito da Verdade, do Espírito de Deus, do Espírito Consolador, não vai fazer com que os discípulos se sintam desprotegidos. Então, é por isso que Jesus está rogando ao Pai por este Consolador, para que os discípulos não se sintam desprotegidos, não se sintam órfãos. Eles tenham a sua presença, ainda que de modo espiritual, né? É isso que vai conduzi-los em meio aos dias turbulentos que eles vão enfrentar. O texto deixa claro também que esta presença do Espírito de Deus era uma presença muito especial e ela é exclusiva. Ela é apenas para aqueles que são discípulos de Jesus, né? Porque
o próprio verso 17 vai dizer que o mundo não pode receber porque não vê e não conhece. Aqueles que andam em meio a este mundo e não têm fé em Deus, não creem em Deus, não conseguem perceber a presença deste Espírito de Deus caminhando junto com os seus discípulos, né? E por isso, a partida de Jesus rumo aos céus, após a sua morte e ressurreição, vai significar um capítulo encerrado para o mundo, né? Por isso, o verso 19 diz: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Então, isso fica muito marcado, que a presença do Espírito Santo é algo especial e exclusivo daqueles que são discípulos de Jesus, que vivem esta relação de amor com Deus e que, portanto, vão conseguir, por meio da fé, perceber que em meio às lutas e tribulações, o Espírito de Deus estará com eles. E nada poderá mudar esta situação, né? Porque aqueles que são discípulos de Jesus são aqueles que, por meio da fé, conseguirão ver, terão a certeza de que Ele está vivo, como diz o verso 19. Eles saberão que esta relação de Deus conosco é uma relação simbiótica, onde nós estamos completamente envolvidos por laços indestrutíveis e nada pode nos separar. É esse o contexto do verso 21, um verso bem conhecido, que nos diz: olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja que coisa linda, que palavra maravilhosa de Jesus acerca desta relação de amor entre as pessoas da Trindade e aqueles que são os seus discípulos, aqueles que foram salvos por Jesus na obra da cruz do Calvário. Por isso, olhando para esse texto, lembrando que os discípulos ouviram isso quando dias muito difíceis estavam para acontecer na vida deles, nós nos lembramos que nós estamos do lado de cá. Ou seja, nós estamos agora no período em que esta promessa de Jesus se consumou e continua sendo verdadeira, presente. No texto que lemos, Jesus estava preparando os seus discípulos para esta situação. Nós vivemos no tempo em que experimentamos esta verdade dita por Jesus, né? Por isso, então, nós olhamos para esse texto e queremos extrair algumas breves lições dele, que para os dias difíceis que nós enfrentamos servirão a nós de direcionamento, consolo e, sobretudo, a certeza de que Deus continua cuidando de nós. Primeira verdade, então, que nós ressaltamos com esse texto e pensamos, e lembrando daquilo que falamos lá no início, é de que o amor é a maior marca do discípulo de Jesus. O amor é a maior marca do discípulo de Jesus. Todas as marcas que as Sagradas Escrituras falam acerca do discípulo de Jesus têm como base uma única marca: o amor. Então não pode ser possível a nós desenvolver nenhuma ou qualquer outra característica de sermos discípulos de Jesus se não houver amor. E, naturalmente, quando nós falamos nesses termos, você inevitavelmente lembra do que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 13, texto muito conhecido e que já foi, inclusive, musicado, né? Então, o apóstolo Paulo fala lá: olha, você pode desenvolver dons naturais e sobrenaturais, você pode falar a língua dos homens e a língua dos anjos, mas se não tiver amor, de nada serve, de nada presta, nada pode ser aproveitado, né? E quando nós olhamos para essa questão, nós precisamos fazer uma distinção muito clara
que para muitos em nossos tempos, amor tem a ver apenas com a descrição de algum tipo de sentimento, né? Para muitos, amor é esta afeição que se tem uns pelos outros, o carinho, o respeito e tantas outras características relacionais. De fato, o amor também pode entrar nesse aspecto. Mas para Jesus, especialmente para Jesus, amor é muito mais do que sentimento, né? Para Jesus, o amor é o combustível para a ação. É o que motiva Jesus a agir da maneira como ele age, né? É o que motiva Jesus a tratar as pessoas da maneira como ele trata, né? Jesus faz isso sem esperar absolutamente nada em troca. Jesus age porque se compadece das pessoas. Jesus fala o que fala, os milagres de Jesus e toda a ação de Jesus, elas estão sempre envoltas por seu grande amor pelas pessoas. Então, para Jesus, amor é muito mais do que puro sentimento. Amor para Jesus é ação, é motivação para a ação, né? Então, aqui, quando nós olhamos e lembramos aqui de tantas características, né, que os discípulos de Jesus precisam aprender a desenvolver, como a alegria, a fé, a vitória sobre o medo, o negar-se a si mesmo, a perseverança. Quando nós olhamos para esse aspecto de situações a serem desenvolvidas, se olhássemos para isso como uma casa, o amor seria o fundamento disso tudo. Então a perseverança poderia ser as paredes, a alegria e tudo mais, mas tudo isto fundamentado pelo amor, né? Não é possível ter um relacionamento com Deus senão pela via do amor. Essa é a marca das marcas dos discípulos de Jesus. O próprio Jesus falou, olha, vocês serão reconhecidos quando vocês amarem uns aos outros. É algo muito semelhante com aquilo que nós falamos lá no início. Olha, quando você olhar para uma determinada pessoa, você não apenas vê esta pessoa, mas você vê Jesus na vida dessa pessoa. Porque o amor que ela tem, o carinho que ela tem, a maneira como ela trata as outras pessoas, não fala apenas acerca de si mesmo, mas fala acerca do Deus que esta pessoa acredita, em quem ela coloca a sua confiança, né? Então, esta marca, que é o amor, ela é a maior marca do discípulo de Jesus, né? É assim que nós devemos ser conhecidos. E é por isso que no texto que lemos, o amor é necessário para a tarefa mais básica do discípulo. E a tarefa mais básica do discípulo de Jesus é obedecer, que o texto chama de guardar os mandamentos, né? Então, a ideia aqui é dizer o seguinte, olha, não basta falar que ama Jesus. Não basta dizer que ama a Deus se não consegue guardar os mandamentos. Mas, por outro lado, também, Jesus não quer uma obediência sem amor, porque obediência sem amor se torna obrigação. Imagina o que seria você amar por obrigação. Imagina o que seria você ser um discípulo de Jesus sem esta relação de amor, apenas por obrigação. Naturalmente, o resultado disso não seria algo positivo, porque aquilo que nós fazemos por obrigação e não movidos de um amor de verdade, nós então inevitavelmente deixamos de compreender o porquê estamos fazendo aquilo. E aí fazemos por costume, fazemos
para dar simplesmente relatório às pessoas e ponto final. Jesus não quer este tipo de relação. Ele quer alguém que guarde os seus mandamentos pela via do amor. Se aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o amor é a maior marca do discípulo de Jesus. Ao mesmo tempo, o texto nos mostra e nos ensina que a presença do Espírito Santo é um dos maiores presentes dos discípulos. Então, se o amor é a maior marca dos discípulos de Jesus, a presença do Espírito Santo é um dos maiores presentes dos discípulos. E, segundo o evangelista João, o Espírito Santo é esta espécie de presente exclusivo de Deus, como nós lemos no texto, o mundo não vai conseguir reconhecer, o mundo não vai conseguir ver, mas vocês reconhecerão, vocês verão, vocês viverão, porque Ele está vivo. Então, segundo João, o Espírito Santo é este presente exclusivo para que os discípulos não se sintam sozinhos em meio aos desafios e às aflições e saibam que, mesmo diante do fato de Jesus não estar mais ali presente fisicamente, ele permanece. O Espírito é outro consolador da mesma essência de Jesus. Como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês não vão ver, mas vocês vão saber de maneira incontestável que eu continuo com vocês, de que a minha presença permanece com vocês, de que o aumento das perseguições, o aumento dos desafios, o aumento das dificuldades não significará a diminuição da minha presença com vocês. Pelo contrário, vocês vão ter certeza de que eu estou com vocês, apesar de não mais fisicamente. Então, se o amor é a marca do discípulo diante do mundo, o Espírito Santo é a marca de Jesus em nós. Se o mundo quiser ver a Jesus, o mundo vai olhar para os discípulos de Jesus e vai encontrar o amor de Jesus neles. Mas se nós quisermos ver a Jesus por meio da fé, nós caminhamos na certeza de que o Espírito Santo de Deus está conosco a nos consolar. E o próprio Jesus já havia afirmado que o Espírito Santo seria o penhor da sua volta. Ele é a garantia. Ele está deixando o Espírito Santo para que todos aqueles que são discípulos de Jesus saibam o seguinte: olha, estou deixando o Espírito Santo, o Consolador, para que vocês tenham a certeza que eu vou voltar. Então, é esta preparação que Jesus estava deixando para os seus discípulos. Olha, vocês vão enfrentar dias difíceis, vão enfrentar dias maus. Eu não vou estar presente com vocês, mas eu vou deixar o Espírito Santo, enquanto vocês caminhem na certeza de que um dia eu volto. E é sob esta fé que os discípulos de Jesus caminham, que a igreja tem caminhado ao longo de todos esses séculos. É na fé de que nós vivemos com Deus esta relação de amor. E a igreja só resistiu durante todo esse tempo, porque o Espírito Santo do Senhor sempre esteve com a sua igreja, caminhando em meio aos mais difíceis cenários. Se Deus não estivesse com a sua igreja, se Deus não tivesse outorgado outro Consolador, o Espírito Santo, certamente a igreja já não mais existiria. Mas ainda assim, por todo o mundo, se faz ouvir a voz do Senhor. Em todos os lugares, dos mais difíceis. Às vezes, pessoas que perdem a sua própria vida por causa do nome de Jesus, mas a igreja permanece. E essas pessoas só conseguem chegar a este ponto porque o Santo Espírito de Deus permanece ao lado delas, nesta caminhada. Por isso, nós, ao passo em que temos diante de nós a missão de mostrarmos esta marca, a maior marca
do discípulo de Jesus é o amor, ao mesmo tempo nós caminhamos na certeza de que o Espírito Santo é um dos maiores presentes que nós poderíamos receber. É uma bênção, é a prova do cuidado de Deus, é a maneira de Deus, mais uma vez, fazer valer o seu nome, Deus conosco. E esta característica ele jamais abandonaria. Então, é por isso, e não à toa, que o apóstolo Paulo vai nos ensinar e vai nos dizer que nós devemos nos encher do Espírito. Porque quanto mais cheios do Espírito, mais nós provamos do consolo que vem de Deus, mais nós somos impulsionados pelo Santo Espírito de Deus para atravessarmos os dias difíceis, para seguirmos em frente. Então, se nós não tivéssemos o Santo Espírito de Deus, certamente este projeto do Reino de Deus já teria fracassado. É uma parte essencial a presença do Santo Espírito, para nos fazer lembrar que a igreja é dele, de que o projeto é dele, de que nós somos seus discípulos, nós somos seus trabalhadores, nós somos seus servos, e de que essa obra vai dar certo por causa dele. E assim nós seguimos em frente. Então, nós vemos que a maior marca dos discípulos de Jesus é o amor. A presença do Espírito Santo é um dos maiores presentes dos discípulos. E a maior alegria do discípulo de Jesus é ser amado por Deus. O que realmente traz satisfação ao nosso coração? Muitas pessoas sentem satisfação por aquilo que elas podem ter ou comprar. Muitas pessoas sentem satisfação por aquilo que elas têm na conta bancária. E, naturalmente, por serem questões completamente pertencentes a este mundo e que se desgastam, certamente se frustram diante de momentos em que aquilo que é objeto do seu desejo desaparece. Para o discípulo de Jesus, o que traz maior satisfação ao seu coração é saber que existe um Deus que não o abandona jamais e que dia após dia insiste nesta relação pela via do amor. Essa é a experiência com Deus. É a certeza de que nós caminhamos sabendo que Deus nos ama incondicionalmente e que nós, como uma espécie de gratidão por este amor, também vivemos para amar a Deus. Então, nós não obedecemos aos mandamentos para recebermos algo em troca de Deus. A gente não obedece aos mandamentos de Deus para receber bênçãos de Deus. Nós já recebemos as bênçãos de Deus. Então, nós obedecemos a Deus por gratidão. Nós obedecemos a Deus porque Deus é amor. As leis de Deus para nós não são simplesmente uma imposição de regras, mas as leis de Deus são expressão do seu amor. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para os 10 mandamentos, e muitas pessoas às vezes acham que aquilo ali é simplesmente uma lista com regras a serem seguidas, aquilo é muito mais do que uma lista com regras a serem seguidas. Aquilo é a expressão do amor de Deus para conosco, é a expressão do cuidado de Deus para conosco. Imagina se não existisse lei. Se não existisse lei, nós certamente já teríamos nos exterminado enquanto raça, enquanto pessoas. Né? Então, a obediência ali não é seguir uma prescrição para depois chegar diante de Deus, olha, eu obedeci, agora o Senhor tem que me abençoar. Mas é por sabermos que Deus nos abençoa, cuida de nós, sobretudo, e Deus nos ama, é que nós obedecemos às suas leis como expressão de gratidão. É por isso que nós guardamos os seus mandamentos. É uma expressão de gratidão. E é por isso mesmo que
nós entendemos que o amor entre Jesus e os seus discípulos é um amor eterno, é um elo que ninguém consegue romper, é um elo que nem mesmo a morte consegue romper. Quem nos separará do amor de Cristo, diz o apóstolo Paulo? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar deste amor. É um amor indestrutível. E saber que somos amados por Deus é o que faz com que o nosso coração fique em absoluta paz em meio aos dias difíceis que atravessamos. Então, por isso, o discípulo de Jesus pode ser privado de muitas coisas nessa vida. Nós estamos privados, inclusive, de sairmos, de termos liberdade para sair das nossas casas. E coisas piores poderiam nos acontecer. Nós poderíamos ser privados de muitas coisas. Mas ainda assim, mesmo passando muitas aflições, aquele que é discípulo de Jesus passa e vive os seus dias sabendo que o amor e a presença de Deus jamais estarão em falta para nós. Portanto, nesses dias difíceis que nós estamos atravessando, nós nos lembramos que o amor é a maior marca do discípulo. E mesmo em casa, isso não se alterou para nós. Nós ainda amamos, devemos amar. Devemos fazer com que esta marca aconteça algo muito similar com aquele exemplo que nós demos lá no início, né? Essa simbiose seja tão intensa de que não se saiba mais onde começa um e termina outro. Então, o discípulo de Jesus ama, né? Essa marca precisa ser ressaltada porque essa é a grande marca, a maior marca do discípulo de Jesus. Ao mesmo tempo, esse discípulo vive os seus dias na certeza da presença do Santo Espírito de Deus. E isso é uma das suas maiores necessidades para seguir em frente, e é por isso que ele consegue caminhar em meio às lutas e adversidades. Nós caminhamos porque o Espírito Santo de Deus está conosco, caminha conosco e não nos abandona jamais. Isso é prova da existência de um Deus que nos ama incondicionalmente. E este Deus que nos ama incondicionalmente nos envolve nesta relação de amor, onde o nosso coração passa a compreender que esta é a maior satisfação da vida, a maior alegria da vida, de que não existe tristeza que consiga superar e ser maior do que esta alegria. Nós vivemos dias difíceis, nós choramos, às vezes, especialmente quando nós perdemos pessoas, nós lamentamos, mas nada consegue superar a certeza de que existe um Deus que nos ama e que não nos abandona jamais. Diz o verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que Deus te abençoe, que nestes dias você viva esta marca, a marca do amor. Ame, se preocupe, ligue, ajude, faça aquilo que estiver ao seu alcance para que a marca do amor apareça. Creia que você não está sozinho, que o Espírito Santo de Deus está com você. E esse é um grande presente. Imagine pensar nesses dias, as pessoas que sofrem em meio a toda esta pandemia e por algum motivo não conseguem ver a presença do Espírito Santo porque não creem nele, ao passo que você que crê em Deus sabe, tem certeza da presença do Espírito Santo na sua vida. Imagine como é diferente encarar estes dias para alguém que não conhece a Deus, que não se sabe amado por Deus, que se vê sozinho porque não consegue
perceber a presença do Espírito Santo e a diferença entre você que conhece a Deus, que ama a Deus, que se sente amado por Deus e que sabe que o Espírito Santo Consolador está com você. Então, nós temos o desafio de continuar amando, de continuar em missão, de continuar falando na medida da possibilidade acerca deste Deus que nos ama. E assim, nós então experimentamos a maior alegria do discípulo, que é, dia após dia, sentir-se amado pelo próprio Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele nos ajude a atravessar esses dias. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra e porque ela nos faz lembrar nesta manhã sobre a importante marca do amor que deve estar presente em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, porque vivemos um momento completamente novo, jamais imaginado, e ainda assim continuamos com o desafio de amar. Dê-nos oportunidade, ó Deus, de amarmos uns aos outros e, sobretudo, demonstrarmos esse amor ao Senhor na medida em que conhecemos a Tua palavra, conhecemos a Tua vontade e guardamos, então, os Teus mandamentos, obedecendo a Tua voz. Nós te somos gratos porque nós não nos sentimos sós. Sabemos que não estamos sós. O Teu Santo Espírito está conosco todos os dias a nos consolar, a nos guiar, a nos ensinar, a nos fazer lembrar das Tuas promessas, sendo Ele mesmo o penhor de que o Senhor um dia voltará para termos um encontro final e definitivo, onde nada mais do que vivemos hoje haverá. Não haverá mais dor nem sofrimento. Por isso, ó Pai, dá-nos esta certeza, renova em nós este motivo de alegria e que esta nossa relação por meio do amor seja o principal testemunho da maneira como nós vivemos os nossos dias. Essa é a oração que fazemos, gratos pelo Teu amor, graça e misericórdia agindo em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração nesta manhã. Palavra do Senhor no Evangelho segundo a narrativa de João, lá no capítulo 20, verso 21, nos diz assim: Disse-lhes então Jesus segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. É o que nos diz a palavra de Deus. E assim nós nos encaminhamos para mais uma semana que o Senhor haverá de nos dar. Semana em que nós cremos que Ele haverá de nos guardar, de nos proteger e livrar de todo mal. Nós queremos lembrar aos irmãos das atividades que nós estamos tendo, né, na medida do possível. Então, às quartas-feiras, nós estamos nos reunindo pelo aplicativo Zoom para um tempo de palavra e oração. E tem sido muito bom. Na medida que a semana vai passando, nós temos aumentado a quantidade de participantes, ficamos muito felizes com os irmãos que estão participando, e é sempre um momento também que a gente pode matar um pouquinho da saudade, conversar um pouquinho. Então, nesta quarta-feira, às 19 horas, pelo aplicativo Zoom, nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, para mais um tempo de oração e palavra. Também às quintas-feiras, nós temos colocado nos grupos da igreja o estudo bíblico no livro dos Juízes. Temos buscado aproveitar ao máximo o livro dos Juízes e temos feito importantes reflexões, né? Então fique ligado aí que nesta quinta-feira sobe mais uma parte, né, do vídeo, do estudo sobre o livro dos Juízes. Fazendo menção mais uma vez sobre o Dia do Jovem Presbiteriano, que é comemorado neste final de semana, nós louvamos a Deus pela vida dos jovens da nossa igreja. Pedimos que Deus muito os abençoe, que Deus lhes dê sabedoria
para que façam escolhas que glorifiquem ao nome de Deus e que se continuem sendo comprometidos com a palavra do Senhor, fazendo parte da igreja e vivendo uma vida segundo o coração de Deus. Deus abençoe a sua juventude e que assim nós sigamos em frente para a glória do nome do Senhor. Nós vamos ter agora um tempo de oração e vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, pelos aniversariantes e também porque o Senhor tem nos sustentado em meio a esses dias e nós vamos unir os nossos corações ao coração da nossa irmã Késia, mais uma jovem da nossa igreja, e vamos falar com Deus, agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos recebidas. Oremos. Oremos. Senhor, Deus maravilhoso, te somos gratos, Senhor, por quem Tu és. Um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus provedor, Senhor. Tudo que somos e tudo que temos é graças a Ti, Senhor. Em meio a dias de tantas dificuldades, em meio a tantas tribulações, Senhor, percebemos o quão bondoso o Senhor é. O Senhor, em meio ao deserto, abre caminhos. O Senhor, em meio à terra seca, faz nos dar as chuvas. Ó Deus, te somos gratos, Senhor, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado em cada detalhe. Ó Deus, a única coisa que podemos fazer é Te louvar, Senhor, Te obedecer, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor. Ó Deus, Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem dado vida aos nossos irmãos, o Senhor tem concedido mais um ano de vida. Obrigado pelos aniversariantes dessa semana. Obrigado pela vida de cada um, de suas famílias, que o Senhor continue renovando a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, obrigado pela nossa igreja. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, pelas nossas famílias. Te agradecemos por tudo, Senhor, porque o Senhor é bom demais, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e porque o Teu cuidado pode ser observado mesmo em meio a tamanhas dificuldades. Te louvamos, ó Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar para você uma palavra de força e encorajamento contida nas Sagradas Escrituras. Está registrada lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versos 15 a 17, onde nós lemos assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. É o que nos diz a palavra de Deus. Nós estamos então nos encaminhando para o término da nossa celebração desta manhã e desejamos a você uma boa semana. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênçãos sejam derramadas sobre o teu lado de forma doce e suave. Que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito de Deus, seja convosco, meu irmão, minha irmã, e convosco permaneça não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Uma boa semana. Deus te abençoe. Deus
guarde pelo seu poder. Permaneça ao vosso lado, hoje esperte o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos sempre com Jesus. Pelo seu poder